E aí, Hernan? Não, a questão do Marcos Antônio é assim, Marcos Antônio e o São Paulo negocia com o Flamengo ou conversa com o Flamengo, tem um papo ali sobre dar ao Flamengo uma preferência de compra do Marcos Antônio. E por que o São Paulo abre essa possibilidade? Nos bastidores do São Paulo, o que eu ouvi foi assim, existe um assédio muito grande que não é de agora e já é público, né? Tanto que o São Paulo já recusou uma proposta pelo Marcos Antônio e a gente trouxe aqui essa informação, desse interesse e não desistência da contratação do Flamengo, do Marcos Antônio, do Flamengo contratar o Marcos Antônio. O que o São Paulo pensa? Ao dar essa preferência de compra pro Flamengo, tira um pouco dessa coisa do assédio. Por quê? Vamos imaginar o seguinte cenário. O jogador contratado pelo Flamengo, contratado pelo São Paulo, tá lá, exerceu a opção de compra, fez um novo contrato, ele começa a jogar bem, vem um clube gigante da Europa, vem um clube grande e faz uma proposta de 30 milhões de euros. A preferência de compra é do Flamengo. Flamengo, você vai cobrir essa oferta? O Flamengo fala, vou cobrir. Contrata o jogador. O São Paulo se resguarda de fazer uma grande venda do atleta. Então, beleza. Então, vocês vão comprar o jogador por um valor astronômico e aí você dá a resposta ao seu torcedor de que o Flamengo contratou porque exerceu uma preferência de compra, porque tinha alguém lá atrás grande querendo comprar. Um Lyon, sei lá, um Barcelona. Um outro clube da Europa. Um outro clube da Europa grande. Ou o Cruzeiro que seja. O Cruzeiro, de repente, o Pedrinho BH decidiu investir e fez uma oferta de 25 de euros. Aí o Flamengo foi lá e cobriu, pagou 28. Opa, São Paulo decidiu vender. Então tá bom, beleza. É um jogador que está muito valorizado, decidiu vender a preferência do Flamengo, o Flamengo foi lá e contratou. Então, assim, como o Flamengo teria, no caso, se fechar e não está fechado, essa preferência de compra, você tira do seu cangote, vamos dizer assim, o Flamengo tentando tirar o jogador a qualquer custo e em cima de você. Então você elimina o Flamengo de ficar em cima do teu jogador e falando com o teu jogador e falando com o staff do jogador e mandando proposta toda hora. Porque assim, o São Paulo já avisou o Flamengo. Proposta de 7, proposta de 7,5, proposta de 10, o São Paulo não vai aceitar. Não vai aceitar? Não vai aceitar. E o São Paulo tenta ainda costurar nesse acordo, assim, eu estou falando de tentativa, isso ainda não está na mesa. Tenta ainda costurar nesse acordo de preferência de compra, de repente, retomar a conversa pelo Alan. Por que não? Então, assim, o São Paulo ainda não bateu o martelo de nada, não tem nada fechado, é uma ideia, é uma conversa inicial de dar ao Flamengo a preferência de compra para espantar esse assédio muito forte do Flamengo e ver seu jogador valorizado. Se vier alguém tentar comprar, o Flamengo cobrir, for um valor alto, beleza. O Flamengo ele tem 25 anos, vocês acham que vale tudo isso? Nossa. O Flamengo, o São Paulo precifica ele num valor Caio Jorge. Então, eu acho que é 30 milhões muito. de euros. Eu acho que é muito. Mas ele coloca esse Bruno, valor... o que o Marcos Antônio tem jogado... Não, ele tem jogado muito bem. Eu entendi a questão da idade. Mas não é o Caio só a Jorge questão tem? da idade, é a questão da posição. Quantos anos o Caio Jorge tem? 21, 22, mas o Caio Jorge é atacante. Entendeu? Por exemplo, a comparação dele pode ser com quem? Com o Bidon? O Bidon. Marcos Antônio? Sim. Bidon. Mas Quanto Bidon... vale o Bidon? Paquetá, né? Com Paquetá, Posição. beleza. Paquetá tem 28, Marcos Antônio 25, o Bidon tem 21. Isso. Só que o Bidon é um cara que o Corinthians não pretende vender ele por menos de 30 milhões de euros. Então, mas se o Bidon vale 30, o Marcos Antônio não pode valer 30 Só que também. a informação do Hernan bate com o quê? O São Paulo quer valorizar um ativo que é muito importante e é raro no mercado. Ou quer dizer, se o Marcos Antônio valer 30, tudo bem, o Bidon tem que valer mais. Então, mas assim, ó, pra mim, o que ficou claro, por isso que eu falo que é complexo isso, e ele tá no começo. É uma conversa que está inicial. Muita gente, às vezes, se bobear, não vai nem entender o que eu estou falando aqui. Por isso que eu estou tentando ser o mais claro possível.
a ideia do São Paulo, ao negociar essa preferência de compra com o Flamengo, o que é? A ideia é tirar esse assédio que está muito forte agora. Entendi. E valorizar o ativo. Claro, e colocar um preço. Quer, claro. E colocar um preço lá em cima. Sim, então, qualquer clube que quiser contratar o Marcos Antônio vai ter que ser um preço lá em cima, inclusive o Flamengo. Claro. E o Flamengo fica tranquilo que o São Paulo não vai negociar com outro clube sem o aval do Flamengo. Entendi. Entendeu? E eu acho que o São Paulo pode pedir quanto ele quer. Mas eu se sou um outro clube, não pagaria 30 milhões. Mas o São Paulo coloca esse preço... O São Paulo coloca esse preço porque é o famoso preço não quero vender. Claramente isso. E tá certo São Paulo. Isso aí. Então, E outra coisa. Discussão muito rapidamente. E outra coisa, tem que ver se o Flamengo vai aceitar pagar só a preferência de compra, entre aspas, só a preferência de compra. Que não... Porque de repente o Flamengo quer o jogador incorporado lá, né? Mas aí será que vai pagar esse valor acima? É muito ainda embrionário falar. Eu vi muita gente ontem apontando o dedo, falando, o São Paulo está se vendendo, o São Paulo tá se apequenando e tal. Se você olhar no todo, no geral, no movimento em si, eu concordo. Sim, mas se você começar a analisar o bastidor, buscando uma informação ali, buscando outra informação ali, de fato o São Paulo está tentando o principal que é? Tirar esse assédio maluco que está vindo a todo momento. Mas o São Paulo está certíssimo. É tirar 7,5 agora, é tirar 10 que prometem chegar, é parar com essa loucura e deixar o jogador quieto, entre aspas, em paz, jogando no São Paulo. Fala, Bruno. Não, eu entendo, vamos lá, né? A gente sempre faz essa ressalva antes de dar uma opinião, que a nossa live é de informação e não é de opinião, mas para mim faz pouco sentido a única contrapartida nesse caso ser tirar a sombra do Flamengo agora. Para o São Paulo aceitar essa preferência do lado do Flamengo, tem que ter uma contrapartida muito mais forte. Por exemplo, o empréstimo do Alan ou a contratação de outro jogador. O simples fato de tirar hoje o Flamengo da jogada, colocando isso para o futuro, acho muito estranho e muito pequeno, sinceramente. Acho que essa é a palavra. Hoje é muito... Me diz uma coisa, o que você espera de um banco? Para o Flamengo sem nenhuma contrapartida. A contrapartida tem que existir. Mas a contrapartida é essa. A contrapartida é essa. Você ter, por exemplo, o Alan. Eu acho pequena. Eu acho uma contrapartida pequena. É que eu acho que mostra a força do Flamengo. Mas é só uma opinião, claro, enfim. Entendeu? Além do São Paulo, tudo bem, é uma atitude pequena do São Paulo, mas mostra ainda mais a força do Flamengo. Com o Flamengo, ele chega no clube e fala assim, eu quero esse jogador, então me dá preferência. Deve ter algum acordo, etc., nessas conversas, mas mostra a força do Flamengo para negociar com ele. Mas o Alan é mais primeiro volante do que ele, né? Sim. Mordedor. O Alan é diferente, né? São posições diferentes, certo? Sim, exatamente. Caramba, é uma loucura. Eu vi muitas críticas nas redes sociais. O Leon lembrou aqui que, por exemplo, o Botafogo comprou o Danilo por 23 milhões de euros. Do Nottingham Forest. Dá pra fazer a comparação? O Danilo tá jogando muito. Eu vi o pessoal falar, assim, o Botafogo trata o Danilo como inegociável. Tanto que o Danilo não vai deixar o Botafogo nessa janela de transferência. Ele não vai pro Palmeiras. E até uma informação, o Palmeiras demonstrou interesse, buscou a contratação, mas o Botafogo teve uma conversa, o John Textor, com a Leila. E pra não romper essa relação boa que tem entre os clubes... Eles têm relação boa? Pô, eles melhoraram muito a relação agora. Foi guerra, né? Foi. Mas agora a paz reina ali, entendeu? É mesmo? E agora o Palmeiras já falou que não vai forçar por essa contratação. Então, o Sérgio mandou uma questão aqui que é interessante, ó. Se o Marcos Antônio for pro Flamengo, ele vai ser um terceiro reserva, porque tem muitos jogadores nessa posição. Mas o Flamengo tem 2, 3 reservas para cada posição. E o Emanuel Andrade pergunta aqui se o Martinelli não joga mais que o Marcos Antônio. Não, perdão, acho que não. Acho que o Marcos Antônio é mais jogador, mas o Martinelli é bom. O Martinelli é bom. Bom jogador. Mas o Marcos Antônio é melhor. Chegou aqui uma informação boa pra mim. Sobre? John Arias. Opa!